Mas aí continua, né, a equipe do centro cirúrgico, a Edivânia, da assistência. Já viu que não muda, né? Independente da cirurgia, ele é assim. Então, aqui, o foco de hoje seria a execução em si da cirurgia. Então, vamos dar um foco maior na parte da enfermagem. Principalmente aqui, ó, eu tô na tela de cadastro. Então, isso aqui não é do processo, tá? Eu sei que o treinamento de hoje é focado no processo, mas eu dei um passo atrás aqui só para a gente ver o cadastro dos eventos da cirurgia. Então, esses são os mínimos, né? Todos aqueles que a gente acabou vendo. Tá? Talvez se faltar algum, a gente consegue até colocar, eu queria diminuir, né? Eu quero diminuir. Fica um pouco complicado, né? Eu estava até conversando aqui com a Suzy, ela como enfermeira, né? Eu sou de TI, então eu não manjo aí dessas coisas. Ela já me posicionou aqui algumas coisas, né? Que talvez, por mais que a gente tente até economizar, otimizar o processo, tem coisa que minimamente é necessário que fique, né? Que esteja presente no sistema a fins de segurança da própria instituição, né? Para algum problema, qualidade assistencial, registros, é bom ter. Inclusive, tá? Aqui tem um outro registro, deixa eu só passar rapidinho, chama tempo cirúrgico, tá? Então, esse tempo cirúrgico, você dá um nome para ele, né? A preparação do paciente, né? Ele começa a contar com 2 eventos. Isso é muito interessante. Então, são indicadores padrão que acaba gerando automaticamente quando você vai registrando os eventos da cirurgia. Tem lugar, tá? Tem instituição que eu já passei, tinha 13 eventos cirúrgicos e era uma luta para seguir, né? Tem lugar que tem menos. Aqui a gente deixou o mínimo reduzido. E aqui, em cada tempo, a gente pode até fazer a liberação do evento. Como está vazio, todo mundo tem visibilidade de todos. Mas a gente pode até falar, tudo vai ser da enfermagem. Então, se eu vier aqui falar assim, centro cirúrgico, enfermeiro, só eles que vão ver os eventos. Então, a gente tira tudo do anestesista, se for o caso. Tá? Acho que vale a pena, se vocês necessitarem um fórum específico disso aqui, a gente consegue dar uma resumida nesses eventos, nesses tempos. Tá? Então, eu vou avançar aqui, eu vou voltar lá na cirurgia, cadê? Aqui, centro cirúrgico enfermeiro. Tá, então eu estou aqui na área de trabalho, vocês já tiveram aquele primeiro treinamento onde mostra ali como usar o TASI, né, como seguir, e aqui está a execução da cirurgia, tá? Então vocês têm muitas funções aqui, cada um com um foco diferente, só que para o procedimento cirúrgico a gente usa esse PEPO, né? Tem o PEP, tem um PEPO, né? O PEP é o prontuário do paciente, o PEPO é o prontuário do paciente mais cirúrgico, né? De operação, perioperatório, e tem até um outro que é engraçado, chama o PEPA, né? Mas esse é o prontuário ambulatorial que a gente não está visualizando aqui no momento. Então, vou acessar aqui o PEPA, então eu sou a equipe de enfermagem, tá? Iniciei o trabalho aqui, como a gente viu no anterior. Então, beleza, eu vou conseguir fazer o do Matheus, tá? Até que a gente consegue liberar, tá? Deixa eu ver aqui se tem uma coluna que eu quero aqui. Mas não é ideal se a pessoa não tiver um número de atendimento, tá? Só falando aqui para vocês, tá? Então, todo paciente tem um prontuário e o paciente vai ter atendimentos. Então, o que é um atendimento? Então, ele está embaixo, tá? Então, se eu fosse fazer aqui se fosse fazer uma árvore, né? Um prontuário tem inúmeros atendimentos. Então, cada atendimento figura uma passagem do paciente na instituição. Então, ele vai ter o atendimento 1, atendimento 2, atendimento 3. Pode ser que o atendimento 1 ele fala, foi pronto-socorro, o segundo foi cirurgia, o terceiro foi algum exame, uma consulta médica. Então, um prontuário, então o paciente sempre tem o mesmo número de prontuário. Então, aqui no caso, esse aqui é o meu, né? O 208 é o meu, é Tiago.
Se um dia eu for fazer algum procedimento, algum atendimento no São Lucas, vai ser por meio desse número que vai me identificar, mas eu vou ter um atendimento que é gerado ali no momento, tá? Então, como esse paciente aqui está vazio, você pode ver que não tem nada, isso significa que ele ainda nem chegou na instituição. Então, não é ideal que vocês façam o registro aqui. Apesar que o sistema tem um número de cirurgia gerado, tá? Então, a gente tem aqui, vocês vão conseguir fazer, mas não é ideal. Eu poderia já abrir e fazer antes do paciente chegar? Pode. Tá liberado, mas eu aconselho vocês esperarem de chegar. Então, gente, eu cliquei em localizar a cirurgia, é o mesmo procedimento, tá? Então, aparece que deseja assumir como participante, já dou um ok, vai me perguntar qual é a minha função, tá? Eu vou falar que eu sou circulante. Tá aqui. Eu já adicionei, onde que eu vejo os participantes? Aqui, ó, em dados cirúrgicos. Então, é muito interessante vocês verem aquele passo a passo que acontece. Deixa eu fechar aqui, quando vocês entram no sistema a primeira vez, que aparece aquele videozinho que todo mundo ignora, de passo a passo. É bom ver que ele ensina a navegar nessas telas. Então, se eu clicar aqui em iniciar, ele está carregando. Em algum momento aqui ele deve avançar um pouco. Ele vai mostrando como navegar aqui nessas telas. Eu acho que eu que não tinha clicado aqui, ou tá lento um pouco. Ele vai ensinando a navegação principal, tá? Então, depois ele mostra como você aqui, ó, navega entre função e, o mais importante, dentro da função, tá? Então, ele explica como você entende essas telinhas, tá? O pessoal entra aqui no Tazir e fica tudo perdido, porque uma tela abre aqui, de repente ela sanfona, depois ela encolhe, depois ela sobe a tela sozinha, sem ninguém fazer nada. E aí a pessoa se perdeu. Eu me perdi bastante, então eu falo isso de experiência própria. Tá vendo? Eu fiz nada, ela já recolheu. E aí naquele vídeo ele ensina que esse recolhimento aqui, ele vai posicionando a navegação aqui em cima, né, desse menu breadcrumb, que assim a Felipe chama. Aqui eles falam que se chama submenu, né? Essa telona que se chama painel. Então tem o painel da esquerda, tem um painel da direita, né? O botãozinho aqui de fechar, tem o componente paciente aqui em preto. Então vocês dão uma olhadinha depois, tá? Então eu vou aqui, ó, em equipe cirúrgica e eu vejo, cadê? Aqui acabou que não, acho que não tá registrado ninguém. Mas é aqui em equipe cirúrgica mesmo, vai apresentando todo mundo. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não gerou. Eu acredito que eu não tenha começado a cirurgia. Mas aqui tem dados cirúrgicos, tá? E aqui procedimentos adicionais. Então, como que a enfermagem vai fazer aqui o procedimento, tá? Eu cliquei ali em localizar a cirurgia, assumir como participante, e aí eu volto. E a enfermagem, o que ela costuma fazer? Primeira coisa, tempo e movimento. Vocês colocam e já liberam. Quem tiver dependente de vocês dessa parte já fica pronto. O anestesista já está com o paciente ali, então a primeira coisa que vocês fazem, entra no tempo e movimento e registra. Vem aqui adicionar, né, daquele mesmo jeito que a gente viu na reunião anterior. Beleza, eu estou aqui registrando sinal vital, ou eu estou fazendo uma evolução do paciente, eu consigo registrar o tempo e movimento sem sair dessa tela? Consegue. Botão direito em qualquer lugar, vocês vão ter o registrar. E aí vocês têm aqui, ó, o acesso ao tempo e movimento. Então, assim, vocês não precisam ir lá, eu tô aqui fazendo a minha evolução. Acho que deu uma travada aqui para mim, pessoal. Deixa eu só... Acho que deu uma travada aqui para mim rapidinho. Então, eu não preciso voltar e ir no item tempos e movimentos para que eu faça o registro, né, do tempo e movimento. Então, qualquer lugar do sistema que eu estiver, botão direito, registrar tempo e movimento, ele me aparece a mesma janela. Então, aqui é um atalho, tá? Vocês não vão precisar sempre ficar trocando e vindo aqui para fazer esse registro. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é registrar um tempo e movimento de entrada do paciente na sala cirúrgica. Vou colocar aqui que ele entrou às 11 horas, vai, para a gente ter uma margem aqui. Então, ele cria o registro e sempre pergunta se eu quero liberar.
Então, liberem, pessoal. Se vocês não liberarem, é como se a informação não existisse, tá? Deixa eu cancelar isso aqui, porque eu não quero registrar nenhum equipamento, tá? Então, tá aqui. Entrada do paciente na sala cirúrgica. Ah, beleza. Isso aqui já me habilita, já deixa quem está dependente de mim seguir com o trabalho, né? Então, o anestesista, se alguma outra pessoa precisar aqui, já está aqui. E aí vocês têm um item muito importante, talvez nem tão utilizado assim. Deixa eu só abrir aqui um programa que eu preciso, que é esse que eu escrevo aqui na tela, né? Que é esse aqui, ó. Posição, pele, incisão, curativo, demarcação. Ele é grande o nome, tá? Mas ele já dá uma ideia do que vocês vão fazer. Então, se vocês quiserem registrar a demarcação do paciente, foi feita a demarcação, foi prévia, não foi aqui, foi aonde, né? Então, a questão de identificação aqui desse paciente, tá? Então, é interessante. É uma apendicectomia, aí eu estou marcando o braço, né? Então, nada a ver, mas aqui é para vocês registrarem isso aqui que aconteceu, tá? Eu vou colocar aqui a abdominal, lado não aplica, alguma observação. Aí vocês me perguntam, é obrigatório? Não é obrigatório, tá, pessoal? Eu vou passar aqui por esses itens como sugestão de uso para vocês, tá? Obrigatório a gente já viu na reunião anterior, que é tempo e movimento. Minimamente isso. Então, aqui é mais com algumas informações de qualidade, né, dessa cirurgia. Então, tem a confirmação, que eu só posso confirmar se alguém fez, não fez. Alguém confirmou? Sim, o Tiago está confirmando que foi realizado, o que não foi realizada, o que sim foi, não estava adequada, né, não se aplica. Então, vocês vão se respaldando quanto aos registros cirúrgicos. Aqui em posição, é fácil, porque ele abre uma telinha para a gente escolher, né, qual vai ser a posição aqui da cirurgia. Então, isso aqui são mais registros assistenciais. A equipe da enfermagem deve cobrar mais ou menos informações aqui, de acordo com o nível de qualidade que o São Lucas quer chegar, tá? Então, sei lá, eu vou escolher aqui esse decúbito dorsal, dou um OK, e aí ele já me libera, fica aqui o bonequinho deitado. Em pele, a gente registra questões de degermação, tricotomia e antisepsia, tá? Então, só para registrar se foi feito, ó, tricotomia, eu clico em adicionar, é sempre intuitivo aqui do TASI, você vai dizer mais ou menos onde foi, né? Se teve algum lado, se você usou equipamento. Por que o equipamento está vazio? Porque não tem nenhum cadastrado, né? Então, se tivesse alguma maquininha, algo do tipo, e algum material, aparelho de barbear descartável, foi feito fora do setor, eu marco, se não foi, eu desmarco. Ou se nem foi realizado, eu marco aqui, então tudo fica em branco. Então, é bom esses registros negativos, né? Porque aí tem a ideia de que alguém foi lá e viu, não fez. Degermação, assim, são formulários muito intuitivos. Gente, é sempre adicionar, preencher o formulário e salvar. Então, só para vocês verem que ele existe aqui, né? Degermação se foi feita, qual que foi o material que eu utilizei. Apareceu só clorexidina, preciso de outro. É um cadastro também, tá? Aqui não aparece mais porque não tem mais cadastrados. Vocês vão colocando, vão preenchendo. Se teve a questão de antisepsia, se foi feito, né? Aqui a gente não registra. Então, muito bem, pois bem, passe direto, né? Por mais, assim, para falar a verdade, são poucos locais que acabam utilizando esse item, mas ele é muito interessante, tá? Dá muita informação para a cirurgia. Muito bem. Então, assim, a cirurgia, vocês veem aqui que não tem, assim, uma ordem específica de qual item que eu vou acessar. Vai depender da pessoa que está utilizando. Mas a gente já trata de exigir o participante, assim quando entra, e que vocês registrem esse tempo em movimento, minimamente. É isso que a gente precisa. Logo, o que mais a gente vai ter? Em avaliações é onde vocês irão registrar a cirurgia segura, tá? Então, é bem intuitivo, tá, pessoal? Se não tiver aqui muito claro o que eu estou fazendo, vocês me cortem aqui por áudio, que eu vou mais devagar. Mas aqui, eu cliquei em avaliação, ele sanfonou o prontuário, mas está aqui, né? Se eu clicar aqui em outro, ele faz o mesmo. Eu clico aqui no item, ele volta. Avaliações,
Eu cliquei em adicionar, e aí ele me pergunta aqui qual que é a avaliação que eu quero fazer. Então, a gente tem 3 até o momento, chamados, né, cirurgia segura. Mas ele não tem nenhuma exigência, tá, pessoal? Mas é interessante que vocês façam. A gente ainda conseguiria pôr, só que é muito arriscado colocar isso aqui, porque pode travar o processo de vocês. Que vocês só conseguem fazer um tempo em movimento, né? Lembrando que os tempos em movimento são início, chegada do paciente no centro cirúrgico, início do procedimento cirúrgico, início da anestesia, a gente consegue travar, que a pessoa não consegue nem registrar se não fizer o checklist de cirurgia segura. Tá? Então, aqui a gente não fez essa trava, então tá aberto. Então, vocês podem registrar o tempo em um momento e o checklist em outro, mas que vocês não fiquem sem registrar, tá? Então, ó, vou colocar aqui, vou clicar em salvar, e aí ele me monta esse checklist, tá? Então, assim, não é um só. O pessoal sempre pergunta pra gente, não, aqui é um só. Eu faço a parte de cima, alguém faz o do meio e por fim alguém faz a última de baixo. Não, o TASI é um registro profissional. Se o formulário é 1, a gente vai ter que quebrar em 3. Se tem 5 pessoas que fazem o mesmo formulário, são 5 formulários. Porque cada pessoa ela é responsável pelo seu registro, tá? Então, por isso que aqui está quebrado em antes da indução, e antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala cirúrgica. A gente já trabalhou com outras equipes que trabalham com 5 checklists de cirurgia segura, mas isso aqui é a nossa sugestão para vocês, tá? Então, tem alguns campos aqui que até poderiam ter vindo preenchidos automáticos, né? Mas aqui tá, paciente está correto o nome? Né? Sim, aí tem que ver a pulseira, o nome que está apresentando aqui na tarja de paciente, se está em jejum, né? Vocês vão indicando, o paciente tem alguma alergia, se sim, qual, mas é interessante que essas informações de alergia, como vocês viram no treinamento de prontuário, tem um local específico para vocês porem cirurgia, alergia, que aparece aqui um ícone aqui na tarja, né? Um item em amarelo, né, que aparece um triângulo bem aqui falando que o paciente é alérgico. Então, é interessante que isso tenha sido preenchido lá, que já estaria visível para vocês. Mas, sei lá, vou colocar aqui, né, alergia a paracetamol para esse paciente. Retirou objetos pessoais? Sim. Aí vocês vão preenchendo o checklist, né, de cirurgia segura, salva e libera. Ah, errei alguma coisa. É o mesmo conceito dos tempos e movimentos. Eu inativo, tá? Eu não consigo tirar a liberação para fazer uma correção. O TASI trabalha com esse conceito de histórico. Então, vocês poderiam vir aqui, ó, nesses 3 tracinhos e duplicar. Aí eu duplico a avaliação. Então, eu tenho uma nova, tá? Já vem preenchido porque eu dupliquei. Aí eu corrijo o que eu acabei marcando errado, salvo. Mas aqui vocês veem que os 2 registros estão liberados, né? Então, vocês vão ter que inativar algum. O incorreto tem que ser inativo. Então, você vem aqui no anterior, inativar, dá uma justificativa, salvo. Aí o registro não vale mais. Isso aqui é para qualquer coisa no sistema, tá, pessoal? Histórico de saúde, nota clínica, avaliação, tempo e movimento, tudo isso aqui é o mesmo conceito. Inativar, né? Então, aqui, pessoal, é interessante que vocês vão preenchendo esses formulários de acordo com o que avança na cirurgia. E olha só, essas perguntas aqui fazem sentido para vocês, né? Depois vocês podem entrar aqui aí no prontuário e ver nesse paciente aqui, né? Só para vocês saberem, é o Daniel Alisson Dantas Ferreira. Depois vocês podem acessar e ver se esses formulários são o que vocês usam. Ó, tem pergunta de mais ou tem pergunta de menos? Tem outro formulário que vocês precisam? Né? Ou isso aqui atende? Então, deem uma olhada lá pra gente, porque quando a gente entrar em produção, a gente não fica mais corrigindo isso aqui. Tá? Não, então, o procedimento eu vou dar uma olhada mais a fundo com a Simone, a gente vai sentar, porque eu não vou tomar essa decisão sozinha. Depois a gente levanta os itens e conversa com a Ana Marília. Tá perfeito. Então, sim, isso aqui foi com base no que a gente pegou ali, né, até no site da OMS. Mas é bom ter de vocês, que sempre tem essas adaptadas.
Então, vamos lá. O processo é esse, adicionar, salvar, né? Vocês podem ver que isso se repete, só vai mudar o objetivo de acordo com o nome do item. Então, se entrar em evoluções, eu estou fazendo evolução, avaliações são esses formulários que a instituição cria, que não são nativos do sistema. Por isso que eu estou falando que é configurável. Então, a avaliação é algo que nós, não vem da Philips de fábrica. Então, pode ser que vocês vão em outro lugar que tem TASI e essa avaliação não exista. A avaliação é um formulário próprio de cada cliente. Tá? Por isso que é personalizável as perguntas. Cuidado para vocês não confundirem esse formulário quando ele fica assim. Toda vez que tiver um painelzinho escondido, vocês podem ver que aqui, tem um painel escondido. Toda vez que tiver um painelzinho escondido, vocês dão um duplo clique na linha, aí ele abre, tá? Só para vocês não se perderem. Que me abriu diferente, é quando você vai, perdi, estou confuso. Só para vocês saberem onde vocês estão. Como eu havia comentado, o pessoal costuma fazer isso aqui sempre no final, sabe? O pessoal vem aqui e quer fazer, acabou a cirurgia, aí vai começar a fazer. A cirurgia começou 8 da manhã, agora meio-dia, eu quero fazer tudo. Vocês vão sofrer um pouco, tá? Não é legal fazer. Realmente a coisa atrasa bastante. A farmácia não vai conseguir dispensar item, vocês não vão conseguir pegar os itens durante a cirurgia, né, com a farmácia. Então, o máximo que vocês conseguirem registrar o evento real com o virtual, vocês ficam muito mais tranquilos. E, inclusive, tem alguns bloqueios que, sei lá, se tiver auditoria, né, no TASI, eu falo não no processo de vocês, mas no TASI, se tiver auditoria, a conta fecha, vocês não conseguem mais corrigir nada. Então, assim, pessoal, tentem registrar o mais próximo possível, tá? No centro cirúrgico a gente acaba participando, sempre tem uma bancada ali com 4, 5 computadores, dependendo do tamanho, né, do hospital. Tem lugar que só tem um, tem lugar que tem 2, mas é sempre bom ter um para a enfermagem, ter um para o cirurgião e para o anestesista ter os carrinhos com notebook, ou algum lugar com um notebook, algo que seja móvel, tá? Então, beleza, eu vou registrando aqui os outros tempos e movimentos, para a gente dar seguimento aqui à cirurgia. Então, vocês veem que não tem nenhum bloqueio, tá, pessoal? Vocês conseguem fazer, o anestesista consegue fazer. Eu vou colocar aqui, entrou 11h10, o início da anestesia. Libero, tá? Então, assim, se vocês não liberarem, eu registro e não libero, ninguém mais vê. E aí a coisa para. Isso aqui aconteceu tantas vezes comigo. Então, assim, estava acontecendo a cirurgia, aí uma circulante foi lá e criou o evento aqui, desse jeito aqui, ela clicou em adicionar, início do procedimento cirúrgico, vou colocar aqui que foi 11h10 também, junto, sei lá, eu quero pôr. Aí eu dei um ok, aí ela acabou não lendo essa mensagem, deseja liberar o registro, ela clicou em cancelar, só que ele ficou aqui liberado. Eu vou até dar início aqui, só para a gente seguir. E aí aqui ficou liberado, o botão liberar está habilitado, os outros não, porque já foi liberado. E aí ela foi embora, acabou o horário dela, ela foi embora. Aí entrou outra pessoa. Ninguém achou esse evento e ele é obrigatório para finalizar, porque fica bloqueado no usuário da pessoa. Aqui, o meu é Thiago.Santos. E esse aqui só fica visível para o usuário Thiago.Santos. E aí ela é um evento obrigatório para a cirurgia. Aí, meu amigo, para encontrar quem fez, a gente tem que olhar em banco de dados, aquela coisa. Então, se registra, libere. Tá? Essa é a principal orientação. Então, eu vou liberar. Não posso esquecer de liberar. Tem alguma consistência? Eu consigo fazer com que exija que seja liberado? A gente até consegue, mas dá muito mais problema. Tá? Então, assim, como sugestão aqui de uso é esse o procedimento que a gente vai colocar aqui para vocês, tá? Vou dar início aqui ao procedimento cirúrgico, anestesia. Eu estou fazendo aqui até de maneira retroativa, tá? Eu vou falar que a cirurgia, obviamente, não existe isso, né? Então, 10 minutinhos aqui, libero, não esqueço de liberar. E aí, ele começa a marcar os tempos cirúrgicos. 20 minutos, de acordo com aquele cadastro que eu mostrei. Então, aqui nessa aba,
ele já começa, a preparação do paciente foi 10 minutos, a cirurgia foi 20, e de acordo com os tempos e movimentos que eu vou registrando, ele vai calculando de maneira automática. Uma coisa que vai acontecer, seguramente, é o item em equipamentos, para vocês cobrarem principalmente oxigênio. Isso aqui é uma dor que a gente passa com um cliente que já tem TASI há muitos anos e não foi definido ou não foi experimentado muito bem o processo para se cobrar um oxigênio. E aí acaba o meio, né, o mecanismo que o TASI, a Philips pensou para que se cobre oxigênios é equipamentos. Poderia ser em outro lugar? Poderia, mas é equipamento para a Philips. Então a gente vem aqui adicionar, é muito intuitivo, é sempre adicionar. E aí ele aparece uma tela de rotina com os equipamentos que eu tenho. Tá faltando muita coisa. Cadê aqui já tem um arco cirúrgico, mas sei lá, tem algum outro procedimento que a gente usa aqui, uma placa de bisturi, não sei. Não, tá aqui. Como que faz? É um cadastro, tem que passar para a gente para que coloquemos ali dentro do sistema. Eu vou escolher aqui o oxigênio, vou dar um OK. E não vou fazer a liberação, vou clicar em cancelar. E aqui, quando eu clico em ver, eu consigo dizer a data de início e fim. Então, eu posso dizer que começou-se a iniciar mais ou menos no horário da cirurgia, da anestesia, e acabou às 11h30. Né? Muitas vezes o anestesista, ele fala, usei 2 horas de 1 hora, 2 horas de oxigênio. E esse oxigênio está escrito só oxigênio, mas aqui a gente acaba colocando a velocidade, né? 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, 5 e assim por diante. São cadastros. A gente cadastra 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos. Então, revisem, nos passem. Vamos salvar aqui. E aí, o sistema faz o cálculo. Opa, perdão aqui que eu me confundi nas teclas. Ele faz o cálculo, 20 minutos, né? Então, ele olha aqui, das 11h10 às 11h30, 20 minutos. E aí, ele converte isso aqui lá na conta do paciente em cobrança, né? O convênio Unimed é em minutos, o convênio tal é em horas, ou é em período, X convênio, né? Então, são regras que a gente vai colocando, mas aqui o que vocês têm que garantir é a cobrança. Cada um faz o seu, tá? Então, a enfermagem aqui tem que tratar de se registrar. Se caiu errado na conta, é um problema mais de regras, ou se o pessoal não está conseguindo faturar, não tem preço, é um problema de convênio, de comercial, né, do faturamento. Cada um tem seu problema, por mais que o sistema seja integrado. Então, os equipamentos são registrados assim. Então, o oxigênio vocês vão registrar aqui, para cair na conta. Então, o anestesista ele vai falar verbalmente, ou ele pode até registrar no gráfico, né? A gente costuma se cadastrar um item chamado oxigênio, e aí ele coloca aqui, vocês têm que transcrever para o item e equipamento para que haja cobrança. Tá, então vamos lá. O que o sistema entende, tá, pessoal, como acabou a cirurgia? Como que eu falo para cobrar? Será que é só lançar o oxigênio que já me cobra? Mas não é assim, tá? O sistema tem um gatilho que se chama finalizar a cirurgia. Ele pode ser feito manualmente ou automaticamente, tá? Por padrão, vem aqui automático, vocês nem viram acontecer, mas ele já cobra, tá? Como? Pelos tempos e movimentos. Então, é muito interessante, é muito bom utilizar o item tempos e movimentos para automatizar algumas coisas. Então, toda cirurgia no TASI, eu preciso não só finalizar, mas iniciar cirurgia. Tá? Então, isso aqui vocês nem viram acontecer. E assim como vocês não viram finalizar, porque é uma coisa que a gente colocou automaticamente nos tempos e movimentos para facilitar. Tá? Tem implantação que a pessoa tem que fazer tudo na mão. E eu vou mostrar aqui como que se faz na mão caso aconteça algum problema, tá? Então, assim, eu já finalizei a cirurgia, mas esqueci de pôr oxigênio. Como é que faz para cobrar? Que foi esse caso aqui. Então, o que é automático é o tempo e o movimento. E o tempo de fim de procedimento cirúrgico é o que faz cobrar. Ele apareceu uma mensagem bem aqui na tela, que foi rapidão, que escreveu assim, ó. Vou colocar aqui em azul, escreveu bem assim, ó. Os procedimentos previstos foram executados.
Isso aqui fala assim, pô, acabou, cobrou tudo. Aí lança participante, esqueci de pôr o participante, o médico que chegou, vocês vão ter que executar esse procedimento de novo. Então, é interessante que vocês registrem esse tempo, fim do procedimento cirúrgico, depois que acabou, vocês já lançaram tudo, tá? Mas eu já lancei e acabei esquecendo, vou fazer depois. Então, vocês voltam aqui na cirurgia, deixa eu cancelar isso aqui, para voltar na cirurgia, para voltar aqui na cirurgia, sempre clicando no nome da cirurgia na árvore, tá? Então, tá aqui os itens dessa cirurgia. Se tivesse outra cirurgia, teria o nome do procedimento aqui em algum outro lugar. Então, tá aqui, eu clico. Eu quero desfazer o início. Botão direito, cirurgia, status da cirurgia, desfazer o final. Tá? Tem que registrar, né? Mas desfazer o final. Você desfaz o final. Deseja realmente desfazer? Desejo. Aí ele tira. Você vai de novo, botão direito, registrar, finalizar a cirurgia. Aí você vai colocar a data. Foi quanto tempo? Foi só 60 minutos? Foi 30 minutos? Ele já calcula automaticamente quando você dá o OK. Acho que deu algum erro, depois a gente vê, mas o que acho que é alguma questão de cadastro, né? Mas o que tem que aparecer aqui é os procedimentos previstos foram executados. Tá? Então isso que vocês vão fazer, botão direito, desfazer o início da cirurgia, quando vocês precisarem corrigir algum registro. Então, assim, o único que não vai precisar assumir a cirurgia é o médico cirurgião, tá? Então, isso aqui eles podem ficar tranquilos, tá? Mas o anestesista e os participantes, que é o circulante, um auxiliar, alguma outra coisa, eles se registram automaticamente ao entrar, ou vocês mesmos, né, da enfermagem, pode vir aqui em equipe cirúrgica e adicionar um anestesista auxiliar. Deixa eu cancelar cadê? Um primeiro auxiliar, né? Toda vez que eu escolho, ele me abre o localizador de médico, aí eu vou lá e localizo o médico. Vou colocar aqui o Dr. Rodrigo Cardoso, né? E falo qual o procedimento que ele fez. Não preciso colocar data de início, saída, salve e libero. Então tá aqui, o Rodrigo tá nessa. Só que é interessante que antes de vocês finalizarem a cirurgia, que todo mundo esteja informado. Todos os participantes, todos os equipamentos, que são as cobranças de oxigênio, né? Tudo. Eu preciso esperar a farmácia lançar? Não, a farmácia é de outro lado. A farmácia vai precisar que a cirurgia esteja iniciada. Então, no momento que vocês registrarem o tempo e movimento de entrada do paciente, a farmácia já consegue começar a fazer o serviço deles, né? De colocar o kit, de fazer as dispensações extras que vocês vão acabar solicitando, mas que se registra o fim do procedimento cirúrgico, lembrando que vocês podem fazer até com data anterior, né, retrógrada. Agora são 11h40, mas se eu quisesse colocar aqui foi 11h35, o sistema aceita. Então, vou colocar aqui que na verdade foi 11h33, a entrada do paciente na recuperação pós-anestésica. Aí eu dou um OK, libero meu tempo em movimento e ele aceita, tá, pessoal? Então, assim, deixa eu só cancelar aqui para dar um foco maior nisso depois. Aí ele até removeu. Então, assim, vocês podem fazer depois. Então, registre o fim depois que se lance tudo. Depois que vocês vêm aqui, em apendicectomia, em equipe cirúrgica, e adicione todos os médicos. Se esquecer de pôr alguém aqui, o cara não recebe repasse. Aí vai virar uma luta, né? Mas aí, se o cirurgião já ficar assim no pé de vocês, eu quero fazer o registro da minha cirurgia. Eu preciso registrar. Que hora que vocês vão me liberar? Aí sim a cirurgia precisa estar executada. Por isso que eu digo para vocês, quanto mais fidedigno aos eventos reais, melhor para vocês. Acabou o procedimento, tá usando o equipamento, usou. Então, registra o equipamento, utilizou da hora tal a hora tal, o sistema calculou, finalizou, mais alguma outra coisa? Não. Finaliza a cirurgia ali com o evento, fim do procedimento cirúrgico, acabou, e aí o cirurgião se limpa e tudo mais, se prepara e vai fazer a prescrição pós-anestésica
do paciente, né? Então, com isso aqui, com os procedimentos executados, o médico cirurgião vai conseguir fazer. Então, só para vocês verem, deixa eu entrar aqui como médico cirurgião, vou sair aqui do anestesista, entrarei aqui como médico, né? A gente tem um usuário certinho aqui só para eles. Esse aqui eu vou fingir que ele é o cirurgião. E aí, deixa eu ver se aqui está liberado. Ó, ele só tem uma função, então não tem como ele clicar em outra errado. Deixa eu abrir aqui o prontuário. Eu vou abrir aonde o paciente está diferente ali um pouco, ele acaba não utilizando o prontuário cirúrgico, né? Porque não faz tanta necessidade assim. Ele acaba usando o próprio prontuário do paciente. Porque a única coisa que ele faz ali durante ou na cirurgia é a descrição da cirurgia e a prescrição. Apesar que o item aqui não está liberado, só fazer aqui uma liberação rápida aqui só para a gente seguir, tá? Então, até aqui, Edivânia, vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Aqui são, assim, o meu foco aqui maior é explicar os itens do prontuário e dizer que eles não têm uma sequência exata para ser seguida. Vocês podem fazer a qualquer momento. E principalmente as precedências. Tal papel, né? O anestesista, o cirurgião só vai conseguir fazer tal coisa se determinado evento acontecer no sistema. É isso que é o meu maior foco, né? Passar para vocês que isso sim é necessário. Aí eu quero saber de vocês se isso está ficando claro aqui para vocês ou não. Isso que eu estou dizendo aqui agora, se está fazendo sentido ou não. Sim, está claro. Tá. Eu ia te perguntar, Simone, se está entendendo direitinho, porque, na verdade, o médico só vai conseguir fazer evolução depois que a enfermagem fizer o processo. Isso. Então, se a gente tivesse uma prova, né, se esses treinamentos aqui a gente gerasse uma avaliação, tem lugar que a gente faz, a pergunta seria: qual é o evento que habilita o médico cirurgião a seguir com os passos? É o fim da cirurgia, é a execução da cirurgia. Então, aqui, ó, o médico teste, ele vem aqui, ó, no Daniel, que é o paciente, né? E aí tem um item chamado cirurgias, tá aqui no final, cirurgias. Aí ele vai ver as cirurgias, achei aqui a apendicectomia do paciente, né? Aí ele vai clicar em relatório da cirurgia, vai clicar em adicionar. Deixa eu dar um aqui que isso aqui não... E aqui, ó, o procedimento só aparece se estiver finalizado, tá, pessoal? Ó, e ele é um campo obrigatório, tá com asterisco vermelho, e ele fica aqui em branco se a cirurgia não estiver finalizada. Então, ele só consegue fazer se a cirurgia está finalizada. Aí ele vai falar assim: não, mas não foi só isso, além da apendicectomia, gerou alguma outra coisa. Então, tem os procedimentos adicionais que tanto a enfermagem quanto o próprio médico, cirurgião, tanto o médico anestesista tem a capacidade de informar. O médico adiciona aqui, o cirurgião. Mas se fosse a enfermagem, deixa eu voltar ali na tela da enfermagem, né? Vou entrar aqui novamente aqui na cirurgia, cadê? Aqui no PEPO. Vou entrar aqui na cirurgia do Daniel, ó, localizar cirurgia. Se tivesse um procedimento adicional, aqui é a tela, ó, procedimentos adicionais. Aí vocês poderiam colocar aqui, né? Vir aqui na lupa de localizar procedimento e informar o que foi feito, né? Procedimento adicional. Vou escolher qualquer um aqui só para seguir, mesmo que não faça sentido. Então, eu localizo aqui a cirurgia e salvo. Então, nesse caso, eu já tinha executado a cirurgia, não tinha? Então, não cobrou, isso aqui não está na conta. Então, ó, eu vou entrar aqui na tela do médico, vou até abrir o prontuário do José Edson e depois entrar de novo na do Daniel, só para atualizar, para vocês verem que não vai aparecer, esse paciente não tem diagnóstico. Não vai aparecer o procedimento adicional. Então, o médico tem que descrever um e o outro, né? O principal e o adendo. Vou dar um pouquinho nisso aqui. Ó, não aparece. Aí ele vai gritar para vocês: não está aparecendo, eu preciso escrever. Botão direito, status da cirurgia, desfaz o final. Botão direito, cirurgia, finaliza de novo. Tá gerando um errinho ali no sistema, não sei exatamente o que é.
Depois eu vou ter que dar uma olhada. Vou colocar aqui, foi 28 minutos, 20 minutos. Esse aqui, ó, talvez ele não está executando os procedimentos previstos, eu tenho que ver. Mas se eu sair aqui, deixa eu dar uma olhada, adicionar. Aí agora apareceu. Então, só aparece se tiver na conta. Basicamente é isso. Então ele vem aqui, aí ele vai conseguir pôr o resumo da cirurgia, diagnóstico pré, pós-operatório e aqui a descrição cirúrgica. Tá? E isso aqui também, ó, texto padrão da instituição, ele tem a opção do botão direito e escrever uma descrição da cirurgia. Então, se vocês têm esses textos padrão, infelizmente a gente não tem nenhum padrão aqui que a gente possa disponibilizar para vocês, para o médico colocar aqui, tá? Então, é muito interessante que vocês já cadastrem isso aqui. Então, inclusive, os exames que ele pede de anatomia, achado, vocês podem até colocar como padrão, porque aqui nessa cirurgia, a gente tem gerar protocolo de cirurgia. Então, isso aqui é mais para o cirurgião. Gerar protocolo de cirurgia, então você já tem um padrão, né? Você escolhe aqui um padrão, padrão de parto, né, cesárea, ou outro padrão chamado de apendicectomia, ou cirurgias cardíacas, os nomes que vocês quiserem. Quando dá o ok, ele preenche todo esse formulário aqui, ó, com informações padrão. Para o médico cirurgião fica bem mais rápido o processo. Então isso aqui, toda vez que a gente apresenta, o pessoal fala assim, eu vou querer isso aqui. Só que nunca eles conseguem chegar numa definição. Mas está aqui, está disponível esse recurso, então, botão direito, gerar protocolo de cirurgia. Como é um cadastro da instituição, vai ficar devendo aqui, porque não tem nenhum ali até o momento cadastrado, né? Nem para o meu usuário, nem para a instituição ou para a minha especialidade em questão. E aí o médico vai ter que fazer tudo na mão. Então, ele vai ter que escolher aqui o procedimento, colocar aqui o resumo da cirurgia, né? E aqui no final a descrição da cirurgia que ele executou. Salva e libera, salva e libera. Aí ele vai querer colocar o do adendo, ele pode adicionar, dar um ok, já está escolhido aqui que é o adendo, e falar se houve alguma coisa desse outro procedimento aqui, pode ser que seja necessário, né? Ele salva e libera. Ele pode verificar quem é que participou da cirurgia também, né? Tá aqui só o Rodrigo. Não precisa aparecer aqui o anestesista, nem o cirurgião principal, que sempre são os adicionais, tá? Ele consegue ver os tempos cirúrgicos, quanto tempo demorou, quais foram os agentes anestésicos utilizados. Então, isso aqui é lá do gráfico do anestesista. Ele vai conseguir ver os medicamentos, se utilizou sangue, a questão da incisão cirúrgica. Então, se for informado, vai aparecer para ele. Então, para o médico cirurgião, a primeira coisa que ele tem que fazer é acessar o item cirurgias e descrever a cirurgia que aconteceu. Depois, em CPOE, ele fazer a prescrição de internação do paciente, a PO, né? Prescrição pós-operatória. Então, o anestesista faz a prescrição de recuperação e aqui o médico cirurgião, ele faz a prescrição pós-operatória. Eu escutei um barulhinho, não sei se alguém levantou a mão ou mandou alguma mensagem. Foi eu, Thiago. Eu queria que você retornasse bem na questão onde, na descrição médica lá, padrão, como é que faz com o botão direito, me perdi bem na informação. Claro. Então, a gente tem duas maneiras de fazer, ó. Você pode ir aqui na cirurgia, aqui nesse painel, deixa eu dar um zoom, né? Aqui nesse painel da esquerda, onde está as cirurgias, vão apresentar todas, né? Do atendimento da pessoa. Então, no atendimento 1037. Né? Não faz sentido apresentar as antigas. E ele vai vir aqui com o botão direito, gerar protocolo cirurgia. Então, o que isso aqui faz? Ele vai escolher um padrão. Então, aqui não tem nenhum para eu escolher, mas vocês poderiam cadastrar um para cada tipo de cirurgia que vocês têm, né? E aí ele dá um ok, aí faz com que todos esses campos aqui, ó, sejam já preenchidos de acordo com esses valores padrão. E aí ele não precisa escrever tudo do zero. Então, se eu quisesse cadastrar, gerar, ó, o médico teste fez, e ele vai virar para você assim, não, tem como deixar isso aqui padrão? Eu queria deixar isso aqui padrão para mim.
ou para a instituição. Botão direito, vocês podem gerar o protocolo a partir da descrição. Então, está selecionada, escolha essa opção, e aí ele vai e gera um protocolo. Eu dou um nome, treinamento Vivere. Mas seria o nome que vocês entenderiam, né? Então, botão direito, gerar protocolo de cirurgia, agora já vai aparecer um aqui, que é o treinamento Vivere, e toda vez que eu dar o OK, ele, né, ele vai substituir com essa descrição que eu acabei de criar aqui. Ah, beleza, não é só isso. Isso aqui é um protocolo, né? O protocolo vai trazer toda essa descrição padrão, mas ele não quer, ele quer só um texto padrão, uma máscara. Ele vai aqui nesse campo, botão direito, inserir texto padrão. Opa, acabei clicando errado aqui. Aí ele escolhe textos padrão. É diferente de protocolo. O protocolo preenche todos esses campos aqui, ó. Tudo. Desde que vocês coloquem no protocolo. Aí o texto é só a descrição aqui embaixo, que também pode ser útil. Tá bem? Ok. Fechado. Então, por fim, né, vai ter um treinamento só de CPUE, mas o médico faz a prescrição PO aqui no item chamado CPUE. É a mesma tela do anestesista, é a mesma tela do médico. A intenção é que seja sempre esse padrão e aqui é adicionar novo protocolos ou até telas de rotina, tem os protocolos PO, né? PO de apendicectomia, PO de cirurgia cardíaca, PO de não sei o quê, né? Então, a diferença é que um protocolo, ele já escolhe tudo de uma vez só. Já vem medicamento de horário, já vem cuidado, já vem dieta, já vem exames de horário, né? De acordo com o que vocês têm. Ele marca aqui, né? E escolhe tudo, né? Então, aqui está vazio porque não tem protocolo cadastrado, não tem tela de rotina, né? Então, tela de rotina ele fica escolhendo, tem favorito do médico, e aí ele faz essa prescrição para esse paciente de PO, e aí acaba. Então, o procedimento do médico, o cirurgião, é fazer esse procedimento aqui de descrição. E voltando aqui na tela da enfermagem, são muitas coisas, né? Evolução, eu acredito que vocês façam também, né? Aquela evolução de admissão, né? Então, é adicionar, vem aqui no campinho, botão direito, texto, inserir texto padrão da instituição, aí vocês podem cadastrar aqui, ó, texto de admissão do paciente na sala cirúrgica, né? Aí vai trazer uma máscara aqui, ó, bem bonitinha, garantindo um padrão de descrição cirúrgica aí da instituição. Já está identificado aqui quem é uma de enfermeiro. Então, isso aqui é um texto. Eu salvo e libero, né? Fica gravado no prontuário. A avaliação são os checklists de cirurgia segura que a gente fez, né? Ganhos e perdas, acredito que aqui não vai valer a pena, mas adicionar, você vai escolher aqui, né, o tipo, mas isso aqui vai ter, acredito que foi dito ali, foi feito no treinamento de prontuário. Mas o mais importante que eu passei aqui para vocês foi os tempos e movimentos, o que ele bloqueia, o que ele faz com que vocês não consigam seguir os outros passos, como desfazer o fim da cirurgia e refazer para fins de cobrança. E, por fim, um último tempo e movimento que eu deixei aqui para o final, que é a entrada do paciente na sala de recuperação. Eu vou clicar em adicionar, eu vou falar aqui que ele entrou, foi 11h40 da manhã, ou seja, lá no passado. Vou dar um OK, eu vou liberar, e aí ele vai me aparecer um formulário para gerar um movimento desse paciente, porque o TASI, ele trabalha com o controle, né, da jornada do paciente ali dentro. Então, eu posso até mudar o horário também. Infelizmente, ele não vem com o horário do evento, ele sempre pega a hora atual. E eu vou falar qual a sala de recuperação pós-anestésica que esse paciente está. E nisso, tá, pessoal, se alguém perguntar, onde esse paciente andou na instituição? Aqui na função de movimentação, então eu clico aqui, ó, nesse ícone, 3 tracinhos, que a gente chama de hambúrguer, clica aqui, vai e busca por MOV de movimentação, que tem esse cadeira de roda, ele mostra o passo do paciente na instituição. Então, vou até arrastar aqui, ó, para ficar certinho.
Então, vou ordenar aqui em data crescente. Então, ficou assim, ó. 9h56 o paciente entrou na internação. 11 da manhã ele entrou no centro cirúrgico. E às 11h40 ele entrou na sala de recuperação pós-anestésica. Ah, mas que hora que ele saiu? Vai depender do evento aqui, ó. Eu venho aqui em adicionar e tem o último evento, que é a saída do paciente da RPA. Eu vou lá e dou um ok. Salve, libero. E aí eu finalizo a movimentação. Dou um ok. E em teoria, ó, gerou os tempos e movimentos, os tempos cirúrgicos, perdão, de preparação, da cirurgia do tempo total, foram 58 minutos. E a recuperação ainda ficou 18 minutos em recuperação. Então, tem muito indicador gerado sozinho, tá, pessoal? Gerou que só eu não fiz nada, gerou o relatório do fim da cirurgia. Ele explodiu aqui na minha tela. Então, falou da tricotomia, da dergemação que eu fiz, do checklist de cirurgia segura, 1 e 2. A descrição que o médico fez, né? Ficou feia, né? mas foi a que eu fiz. Né? Os eventos do paciente, a hora que saiu, entrou, tá um pouco engolido, né? As coisas, mas isso que a gente consegue tirar. E quais foram os procedimentos que aconteceram adicionais? Cirurgia de acesso posterior, sendo que o nome da cirurgia está aqui em cima, que é apendicectomia. E aqui mostra todos os participantes. Então, a gente tem um resumo da cirurgia, né, que aconteceu. A gente tem todo esse controle. Vou fechar. Então, voltando aqui na movimentação, vou só atualizar. Ele vai me mostrar que a hora que o cara saiu. Então, ó, ele entrou 11 da manhã no centro cirúrgico, às 11h40 entrou na recuperação e às 11h58 ele saiu do centro cirúrgico. Por que não tem uma nova entrada no setor de internação? Porque centro cirúrgico e recuperação são setores de passagem, ele não foi transferido, então não tem uma nova entrada. Né? Tá aqui, ó, foi uma passagem de setor. E aí ele volta. Então vocês têm todo esse controle de jornada do paciente. A hora que ele entrou na instituição, no leito, a hora que ele entrou no centro cirúrgico, a hora que ele saiu, tudo de acordo com os tempos e movimentos que vocês vão registrando. Sendo que o evento de entrada e saída da RPA vai aparecer uma janela ao qual vocês vão informar a data para ele gerar a entrada e saída do paciente ali na movimentação. Ah, eu registrei errado? Inativa o registro, registra de novo. Muita coisa, pessoal? Ou não? Muita mesmo informação. Ó, eu vou deixar ali uns pacientes na agenda para hoje, para vocês, para que, se vocês quiserem, podem ir ali usando, podem ir fazendo o teste, tá? A gente, infelizmente, não conseguiu ter o treinamento anterior, que é o agendamento cirúrgico, né? Porque ele é o início, né? Todo mundo ali está em agenda. Eu acabei não comentando, mas não tem como você criar sem agenda. Então tem que estar na agenda. A gente marca ali um outro momento para mostrar para vocês, ou Edson mesmo, como agenda, tá? Ou como gera o número de cirurgia, como põe o paciente ali na agenda. Então vou deixar os pacientes agendados, vocês vão poder fazer o que quiser ali na cirurgia, ir simulando e ver o item de avaliação, mas façam isso hoje, porque essas informações estão frescas na cabeça, né? E depois de um tempo se perde, mas é interessante que já esteja aqui, porque a gente vai ter um momento que eu mesmo irei aí no São Lucas para a gente fazer o que se chama teste piloto, tá? E o que é o teste piloto? É uma prova que a gente faz com vocês, se vocês sabem ali utilizar o sistema, e a taxa de aproveitamento dela é de 90%. Então, vocês não vão poder pedir ajuda internamente, é só a pessoa que está fazendo. Então, eu vou lá, vou dizer um passo, que é assim: registre o tempo de movimento de entrada, só. Aí vocês vão ter que saber aonde que é, se é com o botão direito, se é no item, vocês vão ter que fazer. Pediu ajuda, a nota baixa, né? Então, se deu erro no sistema igual deu erro ali, é um problema também, é nosso, da Philips, da Vivere, que a gente vai ter que dar um jeito de corrigir. Então, o ideal é que nesse dia, né, que a gente está prevendo para o início do mês que vem, ou na segunda semana, já se finalize. Então, façam exercícios de fixação, revisem esse vídeo que
está sendo gravado, e tem também o portal lá, que tem alguns desses processos, acredito que o centro cirúrgico já esteja, que justamente explica como fazer esses processos aqui, tá bem? Ok. Algo mais, pessoal? Alguma outra dúvida, algum outro comentário? Não, acho que só isso mesmo. Não, então fechado. Então, obrigado, pessoal, pelo tempo, vocês terem acompanhado, né? Não estarem aqui só de cor presente. Foi muito importante a participação de vocês. Caso tenha alguma dúvida, o Rafael tem o meu número, é o Edmar. Vocês podem entrar em contato. Bem? Então, tchau, tchau. Tenham um ótimo almoço. Sim? Nessa aqui? RPA. Eu não entendi, Rafael. Vocês não têm uma programação? Eu não entendi aí. Ah, entendi. Essa daí, exato. Isso daí, Rafael, é uma das principais reclamações mesmo que a gente recebe. Ah, não é intuitivo, não tem um next, né? Um próximo, salvar, algo assim, o que fica na minha cara que eu vou seguindo. Infelizmente não tem. Por quê? Ele é um sistema parametrizável. Então, aqui o centro cirúrgico pode funcionar dessa maneira. Tem um mínimo, que é o núcleo do produto que não muda, que é registrar tempo e movimento, mas tem lugar que não utiliza nem todos os itens, tem lugar que utiliza mais itens e não dá para a gente estabelecer uma forma no sistema que ele vai me direcionando. Quando eu termino um formulário, ele me leva para o outro. Então, infelizmente, ainda mais o centro cirúrgico. Então, aqui vai exigir realmente essas capacitações. Tem casos que a pessoa sai do sistema, entra de novo, ela tem que retomar, então o sistema não consegue controlar o estágio, o momento que a pessoa está, que te cobra aquela determinada informação ali. É mais, infelizmente, né, ou até felizmente, porque a pessoa vai ter que treinar, vai ter que estar dentro da ferramenta, ela tem que estar inteirada no processo, e se ela não ficar exercitando, esquece mesmo, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é que não tem, infelizmente, nenhuma das telas do TASI te indica, assim, de maneira sequencial o que você tem que fazer, dadas essas características do produto. Esse é o que mais confunde a galera mesmo. E com razão, né? Eu também demorei bastante para entender. Tem que ir usando, tem que ir ouvindo, tem que ir testando, aí a coisa vai ficando na cabeça. O bom é que você pode ir em cada momento e fazer uma coisa diferente. Eu posso ir registrar um tempo de movimento, sair, fechar, ir fazer uma outra coisa, voltar, né? Fazer uma checagem do medicamento e registrar um sinal vital, voltar. Então tá aberto. Não tá fechado em uma sequência de processos. Então, obrigado. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Excelente tarde para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.